Amém. Bom, não sei se vocês lembram, mas mais ou menos um ano atrás eu estava aqui nesse mesmo lugar explicando que eu estava fazendo as minhas malas para passar uma temporada no México. E eu fui fazer uma escola de preparatório de missões por 6 meses de uma organização chamada Jocum, que é Jovens com Missão. A minha trajetória com missões não começou no passado, mas começou com uma experiência minha que eu tive quando eu tinha 12 anos. E eu fui fazer uma escola de férias, o nome era Crianças do Rei, dessa mesma organização. E eu achava, naquela época, que eu estava indo para um acampamento de férias, que eu ia só participar de uma gincana, passar tinta na minha cara guache e tá lá de boas por 15 dias no inverno em Campos do Jordão. E quando eu cheguei lá, eu estava numa escola pública, que até então eu só tinha ido para lá para passear, porque é uma cidade turística. Eu estava numa área totalmente isolada de Campos, com um monte de criança do Brasil inteiro, não sabia, não conhecia ninguém. E eu estava indo para uma escola onde a primeira semana eu ia aprender, ter devocionais diários, e depois, na segunda semana, a gente ia praticar tudo aquilo que a gente tinha aprendido. Tinha ministério de dança, de teatro e tudo mais. E aquela experiência mudou a minha vida, de verdade. Eu tinha 12 anos só, eu achava até meados do ano passado que missionário era só uma pessoa que andava na rua, sem casa, e ficava falando de Jesus para as pessoas. Até que nessa experiência eu tive que fazer uma peça no meio de uma praça muito famosa de Campos, na alta temporada, fazia menos 3 graus à noite, era um negócio assim, bem de missionário mesmo, dormindo no chão, na escola. E realmente foi muito bom. E eu lembro dos meus líderes de lá falarem sobre uma tal de ETED. Uma ETED para todo lado. Os staffs, líderes, obreiros que estavam lá, estavam fazendo o prático deles, ou algo do tipo. Mas eu era muito nova, eu não entendia o que era aquilo. E eu não fazia ideia que dali a mais ou menos 5 anos eu ia estar me preparando para fazer essa mesma escola. E foi uma experiência, assim, muito boa nessa época. Mas quando eu tinha 17 anos, eu decidi sair do ensino médio e não entrar na faculdade, como esperado de todos os jovens que saem da escola, eu não sabia o que estava esperado por mim. E como aquela experiência realmente mudaria a minha vida, e não somente com as minhas próximas decisões, mas também a minha vida espiritual de verdade. Eu passei 5 meses no total no México. E nos primeiros 3 meses foi a parte teórica que a gente chama, onde a gente tem aulas todos os dias, aulas sobre as bases do Evangelho, bases, fundamentos e tudo mais. E durante esse tempo eu me encontrei brasileira, sem falar espanhol direito. Na verdade eu não sabia falar nada de espanhol. Inglês eu sabia de filme e de série. Quando eu cheguei lá, eu era estrangeira, que não conseguia conversar com as pessoas. Tinha gente de quase todos os continentes na minha sala de aula, mas na base total tinha ao torno de 300 missionários e pessoas servindo, e estudantes também, fazendo essa escola que eu estava fazendo, outras escolas. Mas era um lugar assim que eu não fazia ideia de como seria, de que aquelas pessoas e a vida em comunidade pode transformar a sua decisão, transformar o seu acordar e o seu dormir. Muitas vezes não é assim mil maravilhas, porque a vida em comunidade é uma bênção. Porque quando você está num quarto com um monte de latino e europeu, existe uma colisão, muitas colisões. Mas realmente foi uma temporada muito boa na minha vida, onde eu pude estar em uma comunidade que amava Jesus com todo o coração. E durante esse tempo eu conheci casais jovens que tinham acabado de se conhecer. E a vida em missões, gente, na nossa cultura não faz muito sentido. Mas lá, se você conhece o amor da sua vida, dá 1 mês você está namorando, dá 6 meses você está casado, dá 1 ano você já tem filho. Então é tudo muito rápido assim. E aquelas pessoas abriram mão das vidas delas para servir a Deus, para estudar a palavra, para casar e ter filhos assim nas nações, onde as crianças crescem sem uma cultura específica, mas crescem nesse caminho. Aqui.
é onde, lá algumas fotos, não sei se dá pra ver direito, mas lá era bem grande assim. E lá tinha um ministério de barcos, onde eles pegam esse barco e vão para áreas não alcançadas lá no México, porque tem muitos povos onde nem espanhol se fala. E eles pegam esse navio, que é um barco na verdade, aqui é uma foto da gente lá. E a gente vai por todos os lados onde não alcança carro, nem ônibus, onde as pessoas não podem ser alcançadas. Na cidade onde eu estava, eles têm um ministério de Bíblia, onde eles distribuem Bíblias, eles têm um projeto para distribuir uma Bíblia por casa em toda a cidade até 2025. E a cidade é bem grande. É uma desigualdade muito grande social, porque onde eu estava de frente para a praia, onde via 2 quadras você vai ter na parte mais rica da cidade, mas uma rua antes é a favela e morros assim, onde as crianças não têm nem sapato. Então, estar nesse lugar abriu os meus olhos para o que eu estou fazendo na minha vida. Eu lembrava da minha casa, com tantas coisas que eu tinha. E não é só ir para a missão e ver tudo isso, mas o que aquilo gerou em mim. Isso aqui é um pouco do que eu vivi lá. A gente tinha que fazer diversos trabalhos e serviços. A gente distribuía roupas para as pessoas. É para comunidades de muitas crianças. E lá tem muita criança. Onde eu nunca tinha visto tanta criança na minha vida. E elas amam as pessoas. Amam missionários. Elas não devem saber o que é isso. Mas a gente fazia de tudo para que Jesus fosse conhecido. E durante aquele tempo, lá na minha fase teórica, eu aprendi 3 coisas que vão ser os pontos da mensagem de hoje, que foi a renúncia, o serviço e a obediência. A renúncia. A vida cristã requer renúncia. Então a gente vai lá para quando em Jesus, em Mateus, fala quando os discípulos estavam perguntando quem é melhor, quem vai sentar do lado de Jesus, quem vai ficar na esquerda, quem vai ficar na direita. Jesus por muitas vezes fala, se você quiser ser o maior no reino dos céus, você precisa ser o servo. Quem não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E por muitas vezes vinha o jovem rico, ele queria seguir Jesus, queria a vida eterna, mas ele não queria vender os bens dele, ele não queria largar da mão que ele tinha. E a renúncia, não só para quem decide largar o emprego, largar a casa, ir com os filhos para as nações, mas a renúncia, ela vem da vida cristã. O segundo ponto é o serviço, e o serviço também é um ponto muito importante, porque ao você conhecer a Deus, o serviço, ele provém de lá, era muito engraçado, porque tudo o que eles faziam era serviço. E se você tivesse com preguiça, tinha os valores da base. Quando você não tivesse a fim de fazer nada, se você é um valor da base, você tem que seguir um coração de servo. Então, por mais que você não quisesse, você tinha que fazer. E isso gera o quê? Uma rotina. Porque quando você faz muitas coisas, faz parte da sua natureza, de você continuar fazendo e tal. Mas nem sempre a gente queria fazer aquilo. A gente tinha que renunciar, muitas pessoas renunciaram dos seus empregos para ir fazer uma temporada aqui no México. E tem no mundo inteiro essa organização que pode ser feita nessa mesma escola. Então, muitas pessoas renunciam das próprias vidas e servem, mas aí tem outro ponto que é a obediência. E Deus deixou muito claro o que era para ser feito. E às vezes a gente tem a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mas às vezes requer algo a mais. E em João 14:21, Jesus diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O que a gente pode pensar nesses 3 pontos de renúncia, serviço e obediência é que a gente pode fazer tudo isso. Eu posso obedecer, receber ordens sem amor. Eu posso renunciar de algo visando algo maior. E eu posso fazer isso sem amor. Eu posso servir por obrigação, mas sem amor. Mas é impossível eu amar alguém, amar algo, e essas 3 coisas não serem resposta desse amor. Durante o tempo de lá, não era fácil. E muitas pessoas que eram próximas de mim foram embora por motivos diversos.
muitos por questões de saúde, ou pessoas que não queriam mais estar no campo, não queriam mais viver aquela vida, e eles iam embora pelas circunstâncias que eles estavam. E as circunstâncias, elas não deveriam fazer com que você saia da vontade de Deus, porque Deus tem uma vontade para as nossas vidas, mas as circunstâncias do dia a dia, Jesus disse que a gente passaria por aflições aqui na terra, mas não necessariamente que por causa das aflições, por causa das circunstâncias, que você deveria simplesmente desobedecer a Deus. Pelo contrário, ele disse: permaneçam em mim, quando vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. E isso nos leva de volta a quão grande é o nosso amor por Deus. Porque ao amar, a gente aprende que a renúncia, que o serviço e que a obediência são caminhos e respostas do nosso amor. Porque eu não tenho como amar a Deus e desobedecer a Ele. Eu tenho como amar a Deus, esse amor ser tão grande, e o amor dele ser revelado a mim. Eu olhar para a cruz, para a crucificação de Jesus, e esse amor tão grande que foi me dado, isso não me fazer com que eu ame as outras pessoas, com que eu não tenha desejo de fazer Jesus conhecido. É uma resposta esperada por Deus. A gente tenha esse amor, e que esse amor tenha uma resposta, porque toda ação tem uma reação. E a ação maior que a gente teve, a gente pode olhar, foi de Jesus numa cruz. Mas isso também implica nas nossas vidas. Isso também gera uma transformação. E a obediência a Deus, ela é radical. E ela é integral. Ela não é parcial e também não é condicional. E durante o meu teórico, eu tive 12 semanas de aula sobre questões da base do Evangelho, sobre a cruz, sobre o caráter de Deus, sobre todas essas coisas. E a gente também teve muitos tempos de ministério, onde eu pude estar em presídios e fazer culto em presídio, onde eu nunca tinha pisado na prisão na minha vida, eu não tinha nem motivo para isso. Mas ver como aquelas pessoas que estavam na liderança de tudo, decidir alcançar pessoas até dentro de uma prisão, aquele amor que eles receberam, que eles conheceram Jesus, era tão grande a ponto de eles quererem proclamar e divulgar todos os feitos de Jesus para todos os lugares. E aquilo não necessariamente tinham pessoas de outras nações, mas tinham pessoas daquela cidade trabalhando naquilo. Então, a missão, ela não é somente você largar suas coisas e ir para o México, ir para a África, ir para o sertão. Mas a missão de todos os dias, e a missão pode ser na cidade de Santos. Aqui são fotos de, no final do meu período de prática, do teórico, a gente construiu uma casa em 3 dias. E não dá pra ver, mas isso aqui era o banheiro da casa. E a gente construiu do zero uma casa em 3 dias. Era de... como chama? De gesso. Isso, era de gesso. Mas pessoas que não tinham casa, eles têm esse ministério, onde pessoas que não têm casa podem ter um lugar para morar. Não é só isso naquela cidade ou no México inteiro. Na verdade, eu acho que é um ministério da Jocum global. E é um ministério muito especial, de poder ver o rosto das famílias, onde era uma família de 5 pessoas, era um casal, 3 crianças, a mulher estava grávida. É algo assim que não dá para entender como não tem uma casa, mas tem tantos filhos assim. Mas a graça de Deus alcançou aquela família e eles tiveram o privilégio de ter um teto. Onde eu lembro que quando a gente entregou as chaves para casa do homem da família, ele entrou na casa e ele olhou para uma mesa que a gente tinha construído, porque tinha mesa, tinha cama, tinha geladeira e tudo. Ele chorava só de ver a mesa, porque com as sobras das paredes, ele pensava em construir uma mesa para ele e para a família, porque ele pensava que ia ser só a casa, não achava que ia ser mobiliário. Mas até nos mínimos detalhes, Deus foi bom com aquela família. Foi um privilégio. Partindo daqueles 3 dias de construir uma casa, a gente foi fazer a viagem, onde a gente passou por 5 estados diferentes do México, e a gente fazia ministério todos os dias. E lembrando naquele papo de renúncia ao serviço, se não fosse o amor de Deus, se eu não tivesse tanto amor por Deus assim, às vezes tinha dia que eu até esquecia, porque era muito cansativo. Mas foi uma bênção poder servir tantas pessoas, poder evangelizar nas ruas, as pessoas estarem abertas, nem sempre, porque tinha lugares onde
não se falava o espanhol, era uma língua indígena chamada Nahuatl. A gente precisava de um tradutor. E quando eu pensava, há algum tempo atrás, que um missionário era só uma pessoa que andava na rua e falava de Jesus, durante esse tempo eu vi que falar, não necessariamente, é você fazer a missão. Porque tinha lugares onde a gente não podia falar, onde a gente não conseguia falar o idioma da pessoa que está ouvindo, mas com as nossas ações, limpando um terreno baldio, cheio de larva e sujeira, Jesus foi reconhecido através das nossas ações, onde a gente ir para um lugar onde, porque assim, quando a gente vai viajar, fazer essa viagem missionária, os contatos daquela cidade que vão escolher o que os missionários vão fazer. Então, por exemplo, se vier um grupo de missionários aqui para Santos, os pastores vão decidir o que os missionários vão fazer. Então, um dia a gente vai para o emissário evangelizar, outro dia vamos pintar a parede aqui da igreja. Então, tinham dias que os contatos não sabiam o que era para a gente fazer. E a gente ficava, tá bom, e agora? A gente ia com esses contatos na casa de pessoas que eles conheciam, a gente ia na casa da Lorene, falava assim, tudo bem, você está precisando de alguma coisa aqui na sua casa? A gente limpava o banheiro da pessoa. E até nesses mínimos detalhes, a gente fazia tudo para a glória de Deus. Porque tudo é adoração. Tudo que a gente faz é adoração a Deus. E tudo que a gente fazia era para que Deus fosse glorificado e conhecido através das nossas ações. E foi um privilégio, realmente, estar no México e poder vivenciar tudo aquilo. Eu não consegui passar. Eu quis dar mais fotos de lá da viagem, do prático. Aqui, eu não sei se dá para ver direito, mas é uma cruz. A gente teve o privilégio de poder evangelizar no Dia dos Mortos no México. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma festividade como se fosse o carnaval aqui. Mas para eles é muito importante, tem um peso muito espiritual, onde nesse dia específico, na semana inteira, eles dedicam aquela semana para relembrar das pessoas mortas da família. Então eles pegavam o tio, o avô, foto, colocavam na parede, faziam um altar e um caminho de pétalas amarelas do altar até a porta da casa. Só que era tão difícil de entrar naquela cultura e de fazer Jesus conhecido que eles achavam que eles conheciam Jesus. Onde eles adoram os mortos naquele dia, onde eles tiram e oferecem todas as comidas, tudo aquilo que eles beberem, eles não podem comer algo durante toda aquela semana antes de oferecer para os falecidos da família. Eles também colocavam fotos de santo, de Maria, de Jesus no altar. A gente entrava nas casas, via aquilo, orava, mas o que aquilo gerava era que assim, eles entendiam o que era Jesus e como aquilo não era de acordo com a palavra de Deus, mas como a cultura é tão cheia, tão profunda, eles acreditavam que fazer uma cruz no final do caminho de pétalas estava chamando Jesus para dentro, quando não era necessário que eles fizessem aquilo, quando Jesus não quer saber de morte, mas ele vive. A morte não venceu ele. Então, como eles poderiam decidir que a morte dele fizesse ele entrar naquela casa? E por todo esse tempo, a obediência a Deus foi algo que eu aprendi bastante. A gente costumava brincar nessa vida de comunidade. A gente vivia no topo da montanha, a gente construía as tendas. Porque estar em uma comunidade onde a maioria das pessoas, a grande maioria, na verdade todos, amam a Jesus, respiram Jesus. Nos nossos dias livres, eles saíam na rua e nas lojas para evangelizar. Até quando a gente estava de boa, a gente não tinha o que fazer, nada daquilo. Os meus amigos, eles decidiam fazer a escolha de fazer Jesus conhecido até nos dias livres deles. Então as pessoas, elas acordavam lendo a Bíblia, dormiam lendo a Bíblia, dormiam com a cabeça na Bíblia muitas vezes, porque a gente ficava muito cansado. Eu lembro que tinha um amigo meu, só tinham 2 homens na minha viagem, e um deles ele era suíço. E eu acordava de manhã às 7, a gente tinha que estar pronto só às 9, e às 6h30, então a casa inteira conseguia ouvir ele orando em línguas estranhas, que é o suíço alemão. Para mim eu não entendo, mas ele orava alto, ele acordava a casa inteira, todos os dias. Os dias foram marcados por essas pessoas que amavam a Jesus. E quando a gente está num ambiente assim, eu estava num ambiente assim,
durante esses 6 meses, durante os outros meses que eu estive em missões também. É fácil você estar em chamas quando o ambiente em volta também está em chamas. A gente estava constantemente buscando a presença de Deus. E os nossos corações, eles queimavam pela presença, queimavam por adoração a Deus. Mas quando você está sozinho, é mais fácil que o fogo se propague quando há muito do que quando há só um. E pessoas em chamas, elas alcançam outras. E quando elas geram mais pessoas em chamas. E o resultado disso é que o fogo se propaga. E o fogo foi propagado. As pessoas conheceram a Jesus, e não somente o Jesus de uma religião, de pessoas que precisam ir para uma igreja, precisam confessar, porque eu achava muito católico. Muitas vezes eu ia evangelizar uma senhora e ela chegava em mim e perguntava, depois de ouvir tudo que eu falei, mas Maria, o que você acha dela? Então, eu gosto dela, né? Mãe de Jesus. Mas você não ora para ela, você tem que orar para Maria. E não sei o que, você tem que ir tomar a hóstia e se confessar. Entendeu? Tá bom. Muitas vezes, muitas senhoras brigavam comigo porque eu falava de Jesus, mas não falava de Maria. E durante esse tempo foi uma bênção. E eu entendi um pouco mais sobre qual era o propósito de tudo aquilo. A vida em missões. A minha vida durante todo esse tempo que eu estive, ela foi marcada pela renúncia, foi marcada por dias e dias de serviço, e foi marcada por uma obediência constante de Deus, onde eu tinha que me lembrar todos os dias de que Ele tinha me colocado ali, Ele tinha aberto as portas para que eu estivesse lá. Então eu vou obedecer, eu vou continuar fazendo isso, eu vou me sujeitar às minhas autoridades, por mais que às vezes elas sejam incoerentes. Eu precisava estar em constante obediência, muitas vezes foi difícil, mas no final de tudo, o resultado era que Deus recebesse a glória, porque tudo é para a glória de Deus. E hoje, depois de vir, eu posso dizer que existem boas notícias. Porque todas essas 3 coisas, Deus não pediu nenhuma delas isoladamente. Ele não pediu, você deve renunciar. Você deve obedecer também. Você deve servir. Mas o maior mandamento, que resume todos, é que a gente ame a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. E ame ao próximo como a si mesmo. Todas essas coisas onde a gente pode ver no nosso dia a dia os reflexos da glória de Deus na nossa vida, provém de um amor que a gente tem por Ele. Porque Ele não pediu nada, Ele não exigiu nada que a gente tivesse que fazer, quando Ele primeiro não tivesse feito. Ele renunciou na sua glória. Jesus renunciou na glória que Ele tinha. Então Ele pode pedir que a gente renuncie. Ele se fez servo, então Ele pode pedir para que a gente sirva. Ele foi obediente. Ele pode pedir para que a gente obedeça. Porque Ele fez isso para que a gente tivesse um acesso a Ele. E hoje, com esse acesso, a gente pode entrar na presença dEle com o nosso coração puro e irrepreensível, voltado e arrependido, porque Ele conhece o nosso coração. Então, que amemos a Deus acima de tudo. E Ele também deixou mais uma ordenança, que foi a última instrução. E está em Mateus 28, do 18 ao 20. Diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus recebeu toda a autoridade dos céus. Porque Ele tinha essa autoridade, Ele nos instruiu que vão. E na versão da mensagem, o autor diz assim: vão e ensinem a todos os que encontrarem, de perto e de longe, sobre este estilo de vida. E o tema principal da mensagem é o estilo de vida em missões. Porque hoje eu não estou mais no México, eu não estou mais numa fazenda com um monte de animal em volta de mim, mas eu ainda continuo em missões. Porque eu entendi que a vida com Jesus, ela é missão em tempo integral.
Vão ter pessoas que precisam ir. Vão ter pessoas que vão precisar, sim, largar as coisas e vão entender esse chamado do coração. Mas isso não é para todos. O que foi para todos é essa instrução. Ele não falou, vocês que sentem de ir, vão. Não, todos. Vocês precisam ir para todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E ele também traz esperança para a gente. Que fazendo isso, ele estará sempre com a gente, até o final dos tempos. E a grande comissão foi a última instrução deixada por Jesus, depois que ele ressuscitou. E a missão de Jesus, a vida missionária, nada mais é que o cumprimento da grande comissão. Ela é composta por pessoas que entenderam o chamado de Jesus e o propósito da vida cristã. Porque tinha uma criança que perguntou para mim, lá um dia, no salão da sala, por que quando eu aceito Jesus, eu não morro e vou para o céu? O que vocês responderiam? Porque se eu vou ter a vida com ele, eu aceitei, eu batizei, e agora eu vou fazer o que com isso? E eu tive que explicar que, não, você tem que fazer ele conhecido, você está aqui, a vida continua aqui na Terra, mas um dia ele vai voltar e tal. Mas é uma reflexão. Se a gente não aceita Jesus e não morre e encontra com ele, seria muito mais fácil. Mas a gente está aqui por um propósito. E a grande comissão é um propósito, para que as nações conheçam, para que toda língua conheça Jesus, para que toda língua confesse, todo joelho se dobre ao Rei dos Reis, porque Ele é digno. E, voltando sobre o estilo de vida, ele traz na mente de que ensinar esse estilo de vida, porque é todos os dias. Não é um dia na sua agenda, também pode ser, mas não necessariamente é algo onde você abre um espaço para que você vá fazer um ministério, para que você vá evangelizar, vá fazer algo de serviço a Deus. Mas o estilo de vida é algo que você acorda fazendo e você vai dormir fazendo. É algo que todos os dias você caminha sabendo qual é o seu nome, qual é a sua idade e o que você faz. O que você faz é, conheço Jesus e eu faço ele conhecido em tudo que eu fizer. E tem um avivalista, houve um avivamento na Inglaterra, o nome dele é Billy Graham. E ele tem uma frase muito famosa que diz: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos os sermões, as pregações que o mundo está prestando atenção. Nós cristãos, muitas vezes não vamos andar com uma Bíblia debaixo do braço. Não tem muitas pessoas que andam até com Bíblia de papel hoje em dia. Não sei se você ainda lê essa Bíblia de papel, acho muito bom. Mas, não necessariamente, no mundo, vão ter pessoas que vão andar com a Bíblia e vão ler a Bíblia em voz alta. Mas, ainda assim, o mundo conhece a Jesus através da vida dos cristãos. E como nós cristãos estamos revelando a Bíblia, revelando a palavra de Deus, nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. E é um estilo de vida. A gente deve viver um estilo de vida do Evangelho. E muitas vezes a gente vai ler na Escritura da transformação gerada no nosso caráter através disso. Mas a transformação, na verdade, a palavra arrependimento, ela é sim esse sentimento de eu fiz e eu não vou fazer mais. Mas eu fiz e eu vou mudar a minha atitude. E essa mudança de atitude, ela existe quando a gente se depara com a verdade da palavra. Mais uma frase, não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi muitas vezes, de que todo missionário, todo cristão é um missionário, e se não é um missionário, é um pastor. Essa é de Spurgeon. E todo cristão é um missionário. Não necessariamente, mais uma vez, precisa fazer uma viagem missionária e largar tudo que você tem. Mas nós somos missionários. E a nossa vida é a missão. E viver com Jesus é a missão. Então, a grande comissão, ela não se limita só em viagens que você faz. Não se limita somente em tempos específicos onde você dedica para Deus. Mas a vida cristã, ela é uma vida dedicada para Jesus. Porque Ele dedicou a vida dele a nós. Em tudo que Ele fez aqui na terra, a glória de Deus foi revelada através da vida dele. Tudo que Ele fazia era para que Deus recebesse a glória.
Filipenses 2, que é o centro de tudo que eu vou falar aqui. No versículo 1 e 2, vai dizer assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Aqui, Paulo está falando muito se por estarmos em Cristo, se por termos alguma exortação de amor, se temos afeição e compaixão, ele já é uma convicção. E aqui ele fala assim, olha, vocês são muito bons, vocês têm esse Jesus, alguma coisa na vida de vocês mudou quando vocês conheceram a Cristo, vocês têm um coração, vocês têm esse amor por Jesus. Mas já que vocês têm tudo isso, completem a minha alegria. Eu vou ficar muito feliz com vocês se vocês tiverem unidade. E a unidade, ela também é o centro da vida cristã. Porque através de Jesus, nós temos o Espírito Santo e a gente pode fazer parte do corpo de Cristo. Nós precisamos ter unidade no mesmo amor, no mesmo modo de pensar, num só Espírito e numa só atitude. Aqui está dizendo, voltando para o começo, esse se é uma convicção que Paulo tem. Está dizendo como se vocês forem crentes de verdade, se vocês receberam a graça de Jesus, se vocês têm esse consolamento que provém do Espírito Santo, vocês têm essa motivação de Deus. E a motivação que nós temos, o amor, a comunhão no Espírito, a motivação maior que a gente tem é o Evangelho. A motivação é Jesus. E a nossa motivação que a gente tem todos os dias, a partir de olhar para essa mesa e saber que Jesus veio dos céus e Ele morreu por nós, mas Ele também ressuscitou, é que a partir dessa convicção, essa é a nossa motivação, de que a morte não parou Jesus, de que a morte não venceu Ele, porque Ele venceu a morte. E essa motivação que a gente tem de Jesus hoje, olhando também para a ceia, relembrando desse sacrifício, nos faz no nosso dia a dia viver a vida de Jesus, viver tudo aquilo que Ele nos ensinou todos os dias e revelando e tendo a mesma atitude dele. Nós temos o pleno amor de Jesus Cristo, somos exortados e cativados por esse amor tão grande. Se a gente tem o Espírito Santo, a unidade do Espírito Santo, se tamanha compaixão que a gente recebeu, não sei se vocês têm, a gente tem essa compaixão recebida, a revelação dessa compaixão, porque de tudo que a gente poderia viver, se não fosse por Jesus, a gente estaria perdido. Ele teve que ser muito compassivo com a gente, para que hoje a gente pudesse ter vida e vida nele. Ele se fez pecado por nós, e Ele também se fez vida por nós. E a vida que a gente vive hoje é a vida de Jesus. E Paulo, ele faz um pedido para os filipenses. Ele faz assim, olha, vocês são bons, vocês têm a motivação, vocês têm a graça, vocês têm a unidade no Espírito. Mas se vocês têm isso, completem a minha alegria. Eu ia ficar muito feliz com vocês se vocês tivessem o mesmo modo de pensar, se vocês fossem unidos na mesma atitude de vocês, se vocês tivessem amor pelo perdido, se vocês tivessem esse mesmo Espírito Santo que todos têm. Porque se nós fôssemos todos juntos, unidade, a Igreja de Cristo, não somente a graça e paz, alguma transformação viria disso. A gente vê a transformação todos os dias. Mas Ele faz esse chamado da unidade. E essa unidade. E Ele não fala só sejam unidos. Vocês precisam ser unidos, só uma conversa, fiquem aí de boa, não briguem. Mas Ele explica a unidade a partir do amor de Jesus. E se a gente é completamente restaurado, se diante de Jesus nós temos restauração, se o nosso relacionamento com Deus foi restaurado, então sejam um no amor, caminhem juntos, pensem juntos, sejam um. Ele traz à nossa mente, esse sentido de unidade.
se por estarmos em Cristo, a gente precisa ter essa lista gerada em nós. E não no indivíduo e um só, mas um corpo todo. Porque se somos um em Cristo, nós somos um com Cristo, nós somos também como Ele e como o corpo. E somos um corpo renovado e sustentado pelo Espírito. E depois, por causa dessa unidade que Paulo faz no clamor, ele também faz no clamor a humildade. Deixa eu passar. Ele diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. E a humildade, ela é consequência de vivermos com Jesus. E não havia comunhão ali, não havia unidade. Por que faltava a humildade? Ele fala: nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas esse é o oposto da humildade. E nesse texto a gente vê que assim, o que seria nada fazer por ambição egoísta? Mas porque as pessoas, nós, humanos, temos um pecado original enraizado dentro da gente, que foi querer ser igual a Deus, querer ser maior do que todos, querer ter um conhecimento. Nós somos pessoas vaidosas, somos egoístas, mas com o Espírito Santo a gente não precisa fazer isso. E a gente não precisa buscar satisfazer as nossas próprias necessidades, mas quando eu tenho a Cristo e eu vejo o amor que Ele teve por mim, eu posso largar de mão do que eu tenho para poder ajudar o meu próximo. Na versão da mensagem, o autor também fala, ele faz uma alusão assim: esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Você precisa esquecer de si mesmo. Eu, Nicole, acho isso muito difícil. Mas é a carne que está em mim. Porque quando eu olho para Jesus, é impossível eu não ter o exemplo perfeito de humildade. E a palavra continua dizendo, no versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus. E a considerar a pessoa que está perto de mim superior a mim mesma. Se estou na rua, eu estou com amigos meus. E Paulo, quando faz aquela alusão sobre eu tendo dores de parto até que Cristo seja formado em vocês, ele diz assim: olha, eu amo vocês tanto, eu tenho um amor tanto por você, que eu não vou ficar tranquila em ver você indo para o inferno. Eu preciso que Jesus seja conhecido às suas olhos, e a gente não converte ninguém. Tudo que a gente falar não vai convencer uma pessoa de que Jesus é rei. Mas nosso dever é fazer ele conhecido. Não é um dever, mas é algo natural. É um estilo de vida, porque a gente conhece a Jesus. E o amor que ele teve por mim é o amor que ele teve por toda a humanidade. E esse amor não para em mim. Então, se eu olho para o meu próximo e eu quero que Jesus seja conhecido por essa pessoa, eu não vou me conter até que Jesus seja formado nessa pessoa. Porque eu conheço Jesus. E eu quero que as pessoas conheçam Ele também. Porque a graça que foi recebida a mim, não posso ser egoísta ao ponto de querer que essa graça seja só sobre mim. De querer que esse amor seja só para mim. De que a cruz é uma cruz pessoal, onde Jesus morreu por mim e por você ou você. Você um dia conhece Jesus, mas eu não vou falar de Jesus para você, porque eu estou com vergonha, porque eu não estou afim hoje. E vão ter dias assim que a gente tem discernimento, a gente não vai precisar falar específico, mas ao amar a Deus e entender o amor ao próximo, é impossível que esse amor pare só na gente. Não tem como a gente ser cativado de verdade por esse amor. A gente ter um encontro de verdade com Jesus e não querer que esse amor seja o modelo da vida de todas as pessoas que você conhecer na Terra. Porque eu escolho o nome de Jesus. Eu desejo que todos sejam salvos. E tudo que eu fizer é para que Jesus seja conhecido de alguma forma. E voltando a falar sobre humildade, diante do Evangelho,
Paulo fala sobre a humildade, porque quando a gente olha para Jesus, o Evangelho nivela tudo. Não existe gente melhor do que outro. Não é como se tivesse mais sábio, mais inteligente, mais não sei o que, mais não sei o que lá. Não tem hierarquia do Evangelho, porque todos pecaram e todos precisam da glória, da graça de Deus. Todos, sem exceção. Jesus, ele é o modelo perfeito de humildade, porque ele se esvaziou de si mesmo. No verso 6 em diante, vai dizer, no 5 diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E a palavra servo aqui, ela não é só servo de uma pessoa que serve, mas é servo de escravo. E o Rei Jesus, ele nunca deixou de ser Deus. Ele esvaziou da divindade dele. Mas aqui na Terra ele foi 100% homem e ele também foi 100% Deus. É um Deus que se esvazia da glória que ele tinha, ao ponto de ser escravo da humanidade e ter a pior das mortes possíveis, porque naquela época a morte era para os piores dos pecados, dos crimes, dos piores tipos de pessoa. No Império Romano, e nem os próprios romanos, eles tinham essa condenação, eles não podiam ser crucificados, porque era algo tão humilhante que os romanos em si não eram condenados a esse tipo de morte. Só quem era dos piores. Jesus, a gente sabe, ele foi um homem perfeito, mas ele se humilhou ao ponto de ter a morte mais humilhante. E olhando para essa parte, essa mensagem, a gente pode ver que Jesus renunciou da glória que ele tinha. Ele, embora sendo Deus, mesmo que ele era um ser divino, ele não considerou que ele ser um Deus era algo que ele devia segurar a mão, assim, mas ele abriu mão, ele renunciou. Ele assumiu a forma de humano, ele veio a ser servo, um servo sofredor. Ele serviu, a vida dele foi uma vida de serviço, uma vida de renúncia. E tornando-se semelhante aos homens, encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Jesus não nos pede nada que ele mesmo não tenha feito. Nada do que ele pede e exige das nossas vidas. Ele fez antes. Ele renunciou. Ele serviu. E ele foi obediente. Ele foi obediente até o ponto de ser crucificado numa cruz. O Rei da Glória. O Rei da Glória. O começo e o fim. Aquele que por meio dele todas as coisas foram feitas. Tudo isso, toda a terra foi feita. Jesus estava lá, desde o começo. O peso da glória de Deus, quando o povo foi liberto do Egito e as nuvens de glória que passavam e iluminavam eles e cobriam na hora do sol. O Rei da Glória veio como um bebezinho numa manjedoura em Belém. Ele se esvaziou a ponto de ser servo e escravo de todos. E esse é o Deus que a gente tem. De todas as religiões que existem no mundo, nenhuma sem ser nós cristãos, nenhuma tem um Deus que era tão glorioso e se fez servo e morreu por nós. Nenhuma. Jesus é o único Deus. E Ele é o único do universo que teve essa humilhação de ser crucificado numa cruz para que eu e você tivéssemos vida. Eu prefiro ter essa verdade que qualquer outra. E diante dessa humilhação que Jesus teve, como a gente ousa? Como ousamos em não caminhar em unidade diante disso? Porque Ele morreu por todos. Como ousamos não considerar uns aos outros superiores a nós mesmos? Ao olharmos para Jesus, entendemos que o amor
ele vai muito além de um sentimento. Amor não é algo que você sente, mas amor também é uma ação. Amor é renúncia, amor é serviço e amor é obediência. E o autor da maior expressão de amor que a gente conhece se fez servo de todos, renunciou da sua glória e obedeceu até o fim. Quando a gente ama, a gente quer ajudar, a gente estende a mão. Jesus nos amou tanto que Ele deu a vida dele. Deus Pai nos amou tanto que Ele deu o Filho dele. E a gente precisa estar disposto a caminhar nessa verdade, caminhar com esse temor do Senhor, sabendo que o Deus que a gente serve, Ele é um Deus que redime. Ele redime ao ponto de abrir mão dos próprios atributos dele. Muitas vezes, a renúncia vai ser necessária para que o próximo seja servido. Muitas vezes, a gente vai precisar renunciar para que Jesus seja conhecido. A gente vai precisar servir. E isso é obediência a Deus. No caso de Jesus, a renúncia dele e a obediência dele foi tão grande a ponto de ele sacrificar a vida dele para que hoje a gente pudesse tomar ceia e lembrar da crucificação do Rei dos Reis, da ressurreição dele. Porque através da ressurreição dele a gente tem essa vida. E ele foi um exemplo perfeito de serviço. Ele foi um exemplo perfeito de amor. No versículo 9 ao 11, a gente vê a exaltação de Jesus. Por causa de toda a humilhação que ele passou, por causa de tudo que ele fez para que ele pudesse vir aqui na terra e redimir a humanidade, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Através de um caminho de humilhação, de humildade, é que vem a verdadeira exaltação. Jesus foi exaltado a partir das ações que ele fez, e nós também temos esse caminho. A gente não é humilde para ter exaltação, isso é falsa humildade, mas exaltação diante dos olhos de Deus. Porque tudo que a gente faz aqui, Jesus, Ele fez tudo isso para a glória de Deus Pai. Tudo que a gente faz aqui é para a glória de Deus Pai. Tudo é para a glória de Deus. E nós seremos exaltados diante dEle. E a exaltação que Ele tem a nós, e não o nosso padrão de exaltação, porque o nosso padrão de exaltação é muito pequeno. Talvez a exaltação seja assumir um cargo bom. Talvez a exaltação aqui na terra seja ser bem sucedido em poder viajar, poder ter filhos e colocar em escola particular. Nosso padrão de exaltação, ele se resume à terra, porque a gente aqui na terra acaba a nossa vida. Mas o Deus eterno, que tem um padrão eterno, é com isso que a gente deve se apegar. A gente tem que viver aquilo que é eterno, sabendo que Ele vive. E a vida dele em nós deve gerar uma vida transformada e atitude transformada. E é esse estilo de vida que a gente segue. Vão ter pessoas que vão viajar, vão ter pessoas que vão fazer ações missionárias, e vão para o sertão, e vão para o México, vão para a África. Mas no final de tudo isso, quem fica continua sendo missionário. Quem vai é missionário, porque a missão é o cumprimento da grande comissão. E a grande comissão é ensinar e revelar o estilo de vida do Evangelho para onde quer que a gente for. Fica simples quando a gente pensa assim. Quando você não necessariamente tem que abrir mão de todas as suas conquistas aqui na Terra para que Jesus seja conhecido, mas a gente olha por outra perspectiva, sabendo que tudo que a gente tem aqui na Terra foi porque Deus abriu as portas. Foi porque hoje a gente tem vida, é porque Jesus vive em nós. E é com essa verdade, é com esse coração que eu deixo a reflexão hoje. Toda essa minha palavra se resume em conhecer o amor de Jesus por mim, por nós. E eu entendi que esse amor, ele não para em mim. E uma vez que a gente coloca
os olhos em Jesus, entende que tudo que a gente tem, tudo que a gente tem aqui na terra não satisfaz a nossa alma, tanto quanto a presença de Deus. Nada mais satisfaz do que estar na presença de Deus. Nada mais satisfaz do que saber que a minha vida deve ser uma revelação de que Jesus foi aqui na terra, porque eu só tenho vida através dele. Eu sou tão pecadora, tão errada, tão sem esperança, eu mesma, que se não fosse por Jesus me redimindo, me transformando a minha vida e me dando um propósito, eu não sei o que seria de mim. Na verdade eu sei, mas eu preciso me apegar ao que me dá esperança, e a minha esperança é de que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E ele vive. E a vida eterna não é quando a gente morre aqui. A vida eterna é vivida hoje. Em João 17, Jesus está dizendo, em João 17,3, não está aqui no slide, mas ele diz que está orando a Deus. E o pedido que ele tem a Deus é que eles conheçam. Pai, eu peço para que eles te conheçam. Conheçam a vida eterna. Essa vida eterna é conhecer a Deus, conhecer a Jesus que eu enviaste. Se eu posso viver a vida eterna aqui, por que eu vou esperar morrer para viver a vida eterna? Isso é um pensamento muito fraco. Se eu sei que eu posso conhecer a Jesus hoje, eu posso estar mais perto de Jesus hoje, por que eu vou esperar? E essa é a vida eterna. Por que eu vou esperar para viver essa vida eterna quando eu chegar no céu? Se hoje eu posso conhecer Jesus, e à medida que a gente chega perto de Jesus, nós somos transformados de glória em glória, e essa transformação faz com que tudo à nossa volta gere transformação também. Porque o fogo, ele se propaga, ele não fica sozinho, ele não morre. Quando o fogo é alimentado por algo que deve ser pelo alimento verdadeiro, pela esperança verdadeira, ele não vai se apagar. E é isso que a gente tem que ter no nosso coração, sabendo que nós, incendiados pelo amor de Jesus, hoje relembrando, nós temos essa esperança de que ele vai voltar. Amém. Pai, eu te agradeço pela tua graça, te agradeço pelo teu amor, agradeço, Senhor, pela tua crucificação, pela tua ressurreição, porque a partir disso, Senhor, nós podemos conhecer a Ti, nós podemos ter a vida em Ti, Senhor. E essa transformação é tamanha, onde eu não posso mais viver a minha vida por mim, mas agora eu vivo a minha vida por Ti. Eu peço para que a igreja, Senhor, e que o Espírito Santo confirme essa verdade no coração de cada um no dia de hoje. Porque a Tua verdade, Senhor, entre no coração de cada um, sabendo que o Senhor não pediu nada para nós que o Senhor não tivesse feito primeiro. O Senhor não pediu que nós renunciássemos sem que o Senhor tivesse renunciado à Tua própria glória. O Senhor não pediu para que nós tivéssemos um coração servo, sem que o Senhor não tivesse se feito servo e escravo de todos. O Senhor não pediu para que nós obedecêssemos a Tua lei, se o Senhor mesmo não tivesse obedecido ao Pai até a morte, e a pior das mortes, a pior humilhação que pudesse existir. Então nós te louvamos no dia de hoje, sabendo que ao Teu nome toda língua confessará e todo joelho se dobrará ao Rei dos Reis. Em Teu nome eu te agradeço e eu te louvo por isso.